Olá! Vamos começar a nossa primeira videoaula na disciplina de técnicas de compras e vendas no varejo e estamos, claro, na unidade de aprendizagem 1 com o tema de introdução a compras. Essa aula vai ficar disponível então na plataforma até o final do semestre e quem tiver qualquer dúvida sobre esse conteúdo tem dois caminhos, pode participar das lives, sempre no horário de aula, ou mandar a dúvida pelo fórum, que também está disponível na plataforma. Vamos lá! Gestão de compras. Então, a gente precisa começar entendendo o que é a gestão de compras, para que ela serve e como ela pode colaborar com a organização. Então, essa é a parte mais importante, né? A gente tem essa disciplina no currículo da administração, por quê? Porque temos plena consciência de que a gestão de compras, esse conteúdo, né, da gestão de compras, que faz parte dessa disciplina, ele tem muito a colaborar com a lucratividade da empresa, não só de varejo, embora aqui o foco da disciplina seja o varejo, onde essa necessidade ela é mais premente, né, a gente vai poder observar com mais clareza, mas tenham em mente isso, né, como que vocês, ao entenderem melhor essa questão da gestão de compras e depois das técnicas também de vendas, né, que vamos falar mais para frente, podem contribuir aí para o progresso de uma organização. Aquela organização que vocês atuam, ainda vão atuar, tenham sempre em mente isso. A função desse conteúdo, a utilidade, como que a gente vai aprimorar os negócios a partir desse conhecimento. Então, vamos começar por aí, gestão de compras. Uma definição bem simples é o ato de obter ou comprar bens e serviços. Mas o que acontece? A gestão de compras ela vai depender de alguns elementos. Um deles é justamente a preparação e o processamento de uma demanda. O que é a demanda? É a necessidade, né? Então a organização está lá funcionando, pense num varejo e o varejista, para atender seus clientes, ele tem uma demanda por comprar determinados produtos. Mas em qualquer organização, mesmo num escritório, numa instituição de ensino, em uma faculdade, por exemplo, a gente sempre observa, né, demandas, a gente observa essas necessidades. E aí, quando acontece isso, essa necessidade ela precisa ser processada. E aí vai acontecer toda uma gestão para que, a partir dessa demanda, o produto então chegue à organização, haja então o recebimento, aprovação desse pagamento, tudo isso a gente vai detalhar a partir da aula de hoje e também das próximas aulas e das próximas unidades de ensino. Bom, ainda continuando na questão das compras, né? O principal objetivo é a lucratividade do negócio. Então, a importância, né, da gente estudar isso, ela está nisso daqui, na lucratividade. Porque, evidentemente, você pensa num varejista. Se ele vender a mercadoria a um preço mais alto do que ele comprou, ele não tem lucratividade, muito pelo contrário, pode ter prejuízo. Se ele vender pelo mesmo preço, isso também vai implicar no prejuízo operacional, porque ele teve realmente todo o custo da operação de comprar, estocar essa mercadoria, né, distribuir para o seu cliente. Então, ele tem que ter uma compra eficiente e que vá permitir que ele atinja esse objetivo, a lucratividade, não só num produto específico, ou naquela compra, ou naquela venda, mas a lucratividade do negócio. Então, esse é o principal objetivo de uma boa gestão de compras, principalmente quando a gente está falando aí, então, sobre varejo. A gestão de compras, ela vai envolver uma negociação, sempre é necessário uma negociação entre o comprador e seus fornecedores, e essa negociação ela vai ser muito facilitada se houver um bom relacionamento. Então, eu falei no slide anterior que o principal objetivo é a lucratividade, mas esse objetivo ele só vai ser atingido se houver, então, uma boa capacidade de negociação por parte do comprador, por parte da empresa, né, ou seja, do varejista. E essa capacidade de negociação ela é muito facilitada
a partir desse bom relacionamento. Como será, né, que se estabelece um bom relacionamento com os fornecedores? A gente vai falar mais sobre isso ao longo do curso, para que se entenda, né, como que esse bom relacionamento pode acontecer e contribuir para a lucratividade, para uma boa compra e para a lucratividade do negócio. A gestão de compras em qualquer mercado e em todo tipo de empresa precisa ser estratégica, estar amparada em métodos e práticas planejadas e em alinhamento com os objetivos do negócio. Eu gostei muito dessa frase, achei ela muito importante para essa fase que nós estamos de introdução da disciplina. A fonte original está aqui nesse link. Esse link vai ser disponibilizado na plataforma também, para quem quiser ler o texto completo, para entender isso. A gestão de compras, muitas vezes ela pode ser entendida como procedimentos. Então a gente vai fazer orçamento, a gente vai comparar estes orçamentos, a gente vai fazer um cadastro de fornecedores, tudo isso é importante. Mas tudo isso tem que vir embasado nesse pensamento de que a gestão de compras ela tem que ser estratégica. Ou seja, cada procedimento, cada método, como ele diz aí, cada prática vai ser planejado e alinhado em função dos objetivos estratégicos, dos objetivos do negócio. Isso é importante. É importante, desculpem, que a gestão esteja visando aí os objetivos do negócio, esteja visando a lucratividade, e ela não seja simplesmente um conjunto de procedimentos. Os procedimentos eles são importantes, mas o que embasa esse procedimento é mais importante. E espero que isso vá ficando mais claro aqui ao longo da aula e ao longo de toda a disciplina. Vamos passar para uma parte um pouquinho mais prática. Então, passei pelos slides introdutórios, né, para a gente entender o que é a gestão de compras, qual é o objetivo. Então, é o ato de comprar bens, ok, mas é o ato de comprar bens visando a lucratividade dentro de um pensamento estratégico que visa, então, os objetivos estratégicos do negócio. Entendido isso, vamos começar a falar um pouco mais sobre como vai funcionar essa gestão de compras. Quem faz as compras dentro de uma organização são pessoas. E a organização pode optar por ter um time, né, um grupo, uma equipe dedicada a esse processo ou apenas uma única pessoa. É importante que seja um time, mas isso vai depender, claro, do porte da organização, se ela tem condição de ter toda uma equipe dedicada a esse processo. O objetivo: comprar mercadorias com melhor preço e qualidade para proporcionar melhor margem de lucro. Então, voltando lá no que falamos sobre a gestão de compras, o objetivo é o lucro. Então, você vai ter que ter pessoas especializadas nessa área, que consigam montar uma equipe que vai investir nesse processo e se dedicar a esse processo, buscando então aí preço, já começa a entrar outros elementos aqui, né? Melhor preço e qualidade, proporcionando maior margem de lucro. Então a gente vai ver ao longo, né, do semestre, ao longo da disciplina, qual é o melhor preço, né? Será que é sempre o menor? Se a gente está falando em qualidade e preço, muitas vezes a gente vai ter que estudar os dois aspectos, né? Quem tá te dando uma melhor qualidade também no produto a ser adquirido. Essas pessoas, né, que fazem parte dessa equipe de compras, vamos supor, né, que a organização já tenha formado essa equipe ou pretenda formar uma equipe para compras, elas vão ter as atribuições, muitas atribuições. Algumas delas estão listadas aí. Por exemplo, a questão da seleção adequada de materiais e fornecedores. Então, retomando, né, eu já mencionei que é importante ter um bom relacionamento com os fornecedores, e esse bom relacionamento ele pode começar a partir da seleção. Quem vai ser seu fornecedor? O acompanhamento dessa compra, então ela é um processo, né, que a gente vai ver o ciclo, desde a geração dessa necessidade,
até a pesquisa de preço, qualidade, fornecedores diferentes, a solicitação, o pagamento. Então, como ele é um processo, ele precisa ser acompanhado em todas as suas etapas. Então, é por isso que eu falei que é importante que exista um time, uma equipe de pessoas dentro da organização dedicada a fazer essa gestão. Por exemplo, fazer este acompanhamento. Entre as atribuições, então, vão estar aí a garantia da entrega, de entregas em tempo hábil, inspeção de quantidades, inspeção de qualidade, ou seja, nada mais do que a garantia de que aquilo que foi comprado realmente é aquilo que foi pedido, é aquilo que vai atender à necessidade da organização, seja ela varejista, seja outro tipo de organização, e especialmente no caso do varejista, é a garantia de que o que for comprado vai atender também a necessidade daquele consumidor final, o cliente, né, que vai entrar e vai necessitar ali de produtos, vai procurar no balcão do varejista aquilo que ele deseja, aquilo que ele necessita. Vou continuar então falando das atribuições do gestor de compras ou da equipe que realiza a gestão de compras. Entre essas atribuições está, por exemplo, o controle do tráfego. Tudo aquilo que se compra, ele trafega, né, entre o produtor e o varejista, entre o atacadista e o varejista. Então vai depender do porte da compra, vai depender, como eu falei, se essa compra foi feita direto da indústria, se essa compra foi feita através de um distribuidor. De toda forma, existe um tráfego e cabe então à equipe de gestão de compras fazer este controle, assim como o recebimento, armazenamento. E em muitas organizações, essa equipe também vai ser responsável pelas operações contábeis relacionadas a essa compra. O que eu estou chamando de operações contábeis? Por exemplo, recolhimento de impostos, emissão de guias, tudo relacionado ao que foi comprado. Evidentemente que cada compra gera uma sequência de operações contábeis, né? Contabilidade não é minha especialidade, mas sabemos disso, né? Que as operações contábeis acontecem a partir da compra e da venda de produtos. Nem todas as organizações conseguem atribuir todas essas responsabilidades para a sua equipe de compras. Então, organizações muito grandes podem ter, por exemplo, sub-áreas e uma área específica só para o controle do tráfego, por exemplo, ou uma área específica para a questão das operações contábeis. Quer isso seja feito em uma única equipe ou seja feito em equipes diferentes, é importante que exista uma gestão única. Então, se forem equipes diferentes, elas precisam estar muito bem integradas, trocar todas as informações necessárias para que não aconteçam problemas no decorrer do processo. O processo, ele pode parecer, né, para quem não é da área, por exemplo, que é um processo aparentemente simples, né, um processo de compras, mas quem já teve essa experiência dentro de uma organização sabe que a compra, ela envolve uma série de complexidades. E aqui eu cheguei num assunto que eu acho muito interessante, que é a questão do ciclo de compras principal. O que significa isso? É quando, dentro da gestão de compras de uma empresa, por exemplo, de um varejista, a organização, aquele time, né, que faz parte que gerencia as compras, ele consegue estabelecer um ciclo. O ciclo principal, na verdade, ele é um padrão. E quando ele é estabelecido, então todas as operações de compra passam a ter que seguir este padrão dentro da organização. Quando a gente trabalha numa organização muito grande, às vezes a gente pensa que as coisas são burocráticas, demoradas, são muito cheias de procedimentos. E originalmente esses procedimentos, como por exemplo um ciclo de compras principal, eles são criados para facilitar, eles são criados para que as coisas aconteçam dentro de um ambiente seguro, dentro do que é necessário.
Muitas vezes os procedimentos vão ficando antigos dentro da organização, eles demoram a ser revistos, demoram a ser revisitados, e aí acontece esse problema de se tornarem às vezes lentos, burocráticos, exigentes demais, pouco ágeis. Mas a gente sempre tem que lembrar que eles têm um objetivo. E que os procedimentos, eles são importantes. Você pode rever os procedimentos, refazer, simplificar quando for possível, mas sempre entendendo a importância. Então, esse ciclo de compras, ele tem como objetivo, o que ele faz? Ele gerencia todas as funções de uma forma centralizada. Por exemplo, predefine e acompanha as etapas anteriores de uma aquisição. Tudo que precisa ser feito antes que um determinado bem, que um determinado produto seja comprado. E esse ciclo ele só pode existir a partir do momento que existe uma consciência da necessidade de produtos. No varejista é muito fácil identificar essa consciência. O varejista vive de compra e venda. Então, existe a consciência de que os produtos são necessários, eles precisam ser comprados e então vão seguir um ciclo de compras. Dentro desse ciclo também vai ser criada uma especificação, por exemplo, de quantidade, por exemplo, prazos e uma série de outras especificações que podem ser necessárias para cada uma das compras. Ainda falando sobre o ciclo, é a partir desse ciclo que há a geração de um pedido de compra. Então, sempre na organização, quando você precisa comprar, tudo começa a partir de um pedido. E esse pedido sempre passa por uma aprovação. Se a organização é menor e mais simples, às vezes a aprovação é feita por uma única pessoa. Mas é muito comum em organizações maiores e mais complexas que o pedido tenha que ser aprovado por mais de um gestor. Então ele precisa ser feito com antecedência, porque ele precisa ser enviado para essa aprovação. E essa aprovação vai depender das competências e das pessoas que são necessárias para que ela aconteça. Depois que existe o pedido, ou seja, há uma necessidade, há um pedido, esse pedido tramita dentro da organização até ser aprovado por um ou por mais gestores, a depender de como essa organização funciona, passa-se então para uma outra fase, que é a fase de comparação. Comparação de quê? Comparação de preço, comparação de qualidade, comparação de fornecedores. E essa comparação, ela é muito importante. Ela é muito importante, por exemplo, para que se atinja essa lucratividade, para que se atinja a qualidade desejada, prazos, por exemplo, de entrega e uma série de coisas. Não é possível, não existe uma organização com uma boa gestão de compras que trabalhe ela pode até trabalhar com um único fornecedor, mas para escolher esse fornecedor, anteriormente ela fez comparações. Num varejista, por exemplo, no supermercado que trabalha com muitos produtos diferentes, essa comparação ela tem que ser dinâmica e ela é feita muitas vezes para produtos diferentes, para compras diferentes e até para períodos diferentes. Dentro do ciclo de compras também acontece a negociação, ou seja, o comprador ele vai negociar, ele vai conversar com o fornecedor sobre tudo que ele precisa, inclusive prazo, inclusive condições de entrega e, evidentemente, o preço, o valor a ser pago pelo produto que está sendo comprado. E o ciclo vai decidir se existe um contrato único ou um contrato contínuo, ou seja, essa compra ela vai ser feita uma única vez. Esse fornecedor ele vai atuar nesta venda e não há um contrato, uma continuidade desse contrato, ou vai haver? Aí depende muito do que está sendo comprado, depende muito da necessidade. Mas é parte desse ciclo o estabelecimento desse contrato. Um contrato único ou um contrato contínuo, uma compra única ou sucessivas compras desse mesmo fornecedor, de produtos variados, dos mesmos produtos e assim por diante. Existem muitas formas diferentes, muitas necessidades diferentes que podem ser atendidas por um tipo de contrato ou por outro. E ainda dentro desse ciclo há o recebimento do material que foi comprado, a inspeção, ou seja, a fiscalização, verificação se tudo está de acordo, qualidade, quantidade,
tudo aquilo que falamos no início. E o registro. O registro para referência futura é justamente o que vai te estabelecer, vai te permitir usar este fornecedor futuramente, novamente, ou não, porque o registro pode ser tanto das qualidades, das vantagens dessa compra, como, por exemplo, de problemas que tenham acontecido. Bom, esse foi o início do conteúdo da unidade de aprendizagem 1. Nós teremos 2 aulas ainda sobre esse conteúdo e eu reforço a vocês que estão assistindo essa aula que as dúvidas podem ser tiradas na live, né, que vai acontecer toda segunda-feira no nosso horário de aula, ou também postadas no fórum da plataforma. Então, espero que vocês tenham aproveitado e que vocês, então, aproveitem o restante do material que vai ser postado na plataforma e reflitam bastante também sobre essa questão da gestão de compras, que é um elemento muito importante para a lucratividade de todas as organizações, sejam elas varejistas ou de outras áreas.